Boa noite. Vamos mais a uma pregação e vou mostrar uma pregação que, através dessa pregação, você vai descobrir quem foi que falou com Moisés no Monte Sinai. Essa pregação mostra que os anjos falaram com ele. Foi os anjos que falaram com Moisés no Monte Sinai. Está escrito Atos 7:53. Vou pegar aqui. Pega a Bíblia aí. Abre o livro de Atos 7:53. Fazer o estudo de Atos todo. Atos capítulo 7 todo. Mas vamos ler aqui em Atos 7:53. A lei foi dada por anjos. Aqui, ó. O Atos 7:53 diz que vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não aguardasse. Então Moisés recebeu a lei por uma ordem, uma ordenação dos anjos. Está escrito 7:53. Atos 7:53. Aqui, ó. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Atos 7:53. Aqui, ó. Sete, 53. Ó. Vós que recebestes. Aqui, ó. Vós que recebestes a lei, que lei? A lei de Moisés. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então Estevão está dizendo aqui no discurso dele, nesse longo discurso, que no capítulo Atos 7, pega a sua Bíblia e lê ela toda. E no livro de Atos capítulo 7 mostra que Estevão fez toda uma trajetória de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, desde que Deus falou com Abraão. De Abraão, aí ele vai lendo. Eu vou ler aqui o relato todo. Para que vocês possam entender. Ó, aí a palavra diz que vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a guardastes. Então a lei foi dada por anjos. Gálatas 3:19. Vamos lá. Quem estava no Monte Sinai era anjos, não é Deus. Atos 3:19. Gálatas 3:19. Vamos lá. Gálatas 3:19 diz: logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. A lei foi ordenada por causa das transgressões, vírgula, até que viesse a posteridade de Jesus, a quem a promessa tinha sido feita. A promessa tinha sido feita. Foi dada uma promessa. Promessa de quem? De vida eterna a Abraão, que a promessa tinha sido feita. E foi posta. A promessa é Abraão. Não vem da lei. A promessa não é da lei. Ó,
até que viesse a posteridade, até que viesse Cristo, a quem a promessa tinha sido feita. E Cristo colocou a promessa, né? Abraão. E ela foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aqui, ó. A lei foi posta aqui, ó, nas mãos de um medianeiro. Foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem é o medianeiro aqui? Os anjos, no caso, falaram com Moisés. Então, o medianeiro é Moisés. Aí os anjos trouxeram a lei, tudo que está escrito lá, no livro da lei. Mandamentos, tudo, estatutos, juízos, tudo foi dado por anjos. Então, o ministério do Antigo Testamento é ministério dos anjos. Ministério da lei. Então ela foi uma ordenação de anjos. Ordenação. Então foi uma aliança que Deus fez com o povo lá de Israel lá atrás, mas com o povo de Israel. Os anjos fizeram essa aliança com o povo de Israel. Não é com os gentios. Por isso que nós, os gentios, os cristãos aqui, que somos os gentios, não devemos seguir a lei. Que a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Essa aliança foi feita com o povo que estava vivo lá naquele tempo. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6. É para quem estava vivo lá naquele tempo. Vamos lá, Deuteronômio 6. Aí o povo quer guardar a lei. É a outra aliança. A aliança que a gente tem que seguir é a aliança com Jesus. Jesus Cristo. Deuteronômio 6. 5. Deuteronômio capítulo 5. Feliz que o fim da lei é a obediência. A repetição dos 10 mandamentos. No Deuteronômio capítulo 5 está dizendo: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje, naquele tempo lá, naquele dia lá, hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis, para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais, tá vendo? O concerto é com eles lá, não foi com os pais, porque com os pais o concerto foi com Abraão. Foi Deus Pai que fez o concerto com Abraão, Deus da glória. Daqui a pouco a gente vai ler lá no discurso de Estevão, Atos capítulo 7. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esse concerto, tá vendo? Esse concerto aqui é conosco, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Aí tá falando que face a face o Senhor falou conosco no monte e no meio do fogo. O Senhor lá atrás, o anjo se apresentou. Aí quando o anjo se apresentou, aí Moisés achou que era Deus. O anjo, tá vindo um anjo, tá vindo da parte de Deus, não é assim? Nem sempre o anjo vem da parte de Deus. Nem sempre. Aí as pessoas perguntam: peraí, você está dizendo que esse anjo não veio da parte de Deus? Estou falando que nem sempre os anjos que estão no Antigo Testamento, que nem aquele anjo que apareceu para Jesus começou a sangrar mais. Nem sempre um anjo que aparece e fala aqui no Antigo Testamento vem da parte de Deus, vem da parte de Jesus. Vem muito anjo da parte de Satanás. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esse concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Aqui não era o Senhor, né? Era o anjo, porque Deus nunca foi visto por alguém e Deus nunca falou. Jesus falou: vós nunca ouviste a sua voz e nem vistes o seu parecer. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais. Não foi com nossos pais. Então esse concerto não foi com nossos pais. Não foi com nossos pais, porque já tinha uma salvação para Abraão, Isaac e Jacó.
Aí o que aconteceu? Eles não ficaram prisioneiros no Egito? Então, isso aqui é uma outra aliança que Deus fez com Moisés. Ó, que fez o Senhor esse concerto. Vírgula, senão conosco todos os que hoje aqui estamos vivos. Então esse concerto lá era para o povo lá de trás. Todos que estamos aqui vivos. Então, essa aliança foi com o povo de Israel. Não tem nada a ver com o povo de Jesus. Jesus veio trazer uma nova aliança. Então vamos lá. Atos capítulo 7. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão. Então, ó, esse Senhor aqui fala no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vós chegastes a mim, todas as cabeças das vossas tribos e dos vossos anciãos. Aí ele falou, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. O anjo lá nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz, voz do anjo, no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, Deus fala, o anjo, e que o homem fica vivo. Aí ele falou, agora pois por que morreríamos? A pergunta, por que morreríamos? Povo cheio de pecado? Pois esse grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvisses a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Por que eles não morreram? Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus, do Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disse o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras desse povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre. Aí, mais para baixo, ele diz que o fim da lei é obediência. E tem a lei, o Deus da lei pede obediência. A mesma coisa é Jesus. Jesus pede obediência. Só que a obediência de Jesus é permanecer no Evangelho. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra. Então lá atrás ele pedia para ter obediência. Ele não pedia sacrifício nenhum. Pedia obediência. Claro, o sacrifício que ele pedia era os bodes das ovelhas, né? Mas não pedia dinheiro. Aí hoje os pastores tudo pedindo dinheiro. Dizem. Só quem conhece a palavra não é mais enganado que ele. Sacrifício é do corpo, não é dinheiro. Atos, capítulo 7. Vai em Atos, capítulo 7. Vamos ver que Deus fala através de Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia sinais e prodígios. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Tá vendo aqui, ó? Tudo placa de igreja. Sinagoga chamada dos libertos. O que é sinagoga? Uma igreja que tem nome, tem placa, libertos, lá da cidade lá. E sinagoga dos sirineus, sinagoga dos alexandrinos, cada um com a doutrina. Claro que não é de Deus. Hoje em dia é a mesma coisa. Cada um fala que é a doutrina de Deus. Um monte de igreja, cada um doutrina. Mas ninguém está pregando Jesus. Ninguém prega o evangelho. Poucos pregam. Aí alguns falam, está falando que ninguém está pregando? Alguns pregam. Tem que descobrir aonde. Ó, Estevão, cheio de fé e de poder, Atos 6, 8.
Estevão, o primeiro mártir a morrer pelo nome de Jesus. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele fazia prodígios. Quando a pessoa está cheia de Espírito Santo, ela faz sinais e prodígios. Mas não é os sinais e prodígios acompanhavam ele, porque ele pregava e os sinais e prodígios acompanhavam. Lembra que Jesus disse que os sinais seguirão aos que crerem. Seguirão aos que crerem. Creu o quê? No Evangelho. Seguirão, porque ele mandou pregar o Evangelho. Ele falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E em meu nome falam muitos. Quer dizer, primeiro prega o Evangelho, para depois os sinais. Aí hoje em dia é o contrário, fazem sinais e não pregam o Evangelho. E disputavam com Estevão, estava discutindo com Estevão. Então uma pessoa cheia de Espírito Santo, acontece isso. Eu estou falando aqui, aí vai ter gente que vai vir pregar contra, vai falar contra, porque não tem essa revelação, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então não podiam resistir. Ninguém resiste ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está falando, ninguém resiste. É a glória de Deus, é a graça de Deus, é a unção, são os rios de água viva. Rios de água viva correrão do seu ventre. Palavra, Evangelho, sai com transparência. Então subornaram os homens, tá vendo? Subornaram os homens para que dissessem: ouvimos lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Tá vendo? Quando prega a verdade, ele quer matar. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. Tem ouvido, querido? Para ouvir. Por isso você tem dois ouvidos, ó. É mais para ouvir. Quando alguém estiver pregando a palavra, você ouve. Duas orelhas. Deus te deu duas orelhas e uma boca. Uma boca para você falar menos, e duas orelhas para você ouvir mais. Quem ouve adquire sabedoria. Ele disse: varões e pais, varões, irmãos e pais, ouve. Aí todo mundo fala que todo mundo é de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é de Deus, Deus está sobre todas as pessoas. Não, ele já separou aqui, ó, ele falou: varões e irmãos e pais, ouve. Tem os irmãos e tem os pais. Os pais é os carnais, os varões e irmãos são os que acreditam nele. Diz: homens, irmãos e pais, ouve. Aqui a tradução está varões, irmãos e pais. A outra tradução está homens, irmãos e pais. Aqui, ó, varões, ó, tá ali, varões, ó, varões, irmãos e pais. Tá vendo? Aí a tradução aqui da Bíblia aqui no celular, tá? E ele disse: homens, vírgula, irmãos, vírgula, e pais, vírgula, ouve. Tá vendo? É 3 classes de pessoas aqui. Quem está ouvindo ele? Os homens, os irmãos. Os irmãos são os que creem em Jesus. E pais, a sua geração, outras pessoas. Homens, os que estavam lá. Varões, os que estavam lá, estavam acusando ele. Os fariseus. Ele disse: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão antes, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O Deus da glória, Atos 7, 2. O Deus da glória, Jesus. Deus da glória é Jesus, querido. O Deus da glória, aqui, ó. O Deus da glória apareceu a Abraão. Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai Abraão,
estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então Deus da glória apareceu a ele. Com certeza Deus falou com ele em visão, em sonho, de alguma maneira Deus falou com ele. Porque está falando que Deus apareceu para ele. Mas aqui não está falando como Deus apareceu para Abraão. As pessoas falam, Deus falou com Abraão. Deus falou com Abraão, pode ter sido em sonhos ou em visão. Que é assim que Deus fala com nós. Sonhos e visão. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Sai da tua terra e dentre a tua parentela. Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Tá vendo? Essa aqui é a promessa. Deus falou para ele: sai da sua terra e dentre a tua parentela. Sai da tua terra e do meio dos seus parentes. Dirige a terra que eu te mostrar. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora, a Jerusalém. Tá vendo o que está escrito aqui? Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança. E não lhe deu nela herança. Porque a herança dele é a vida eterna, querido. Não é a terra. Estão brigando pela terra até hoje. E não lhe deu nela herança. Deus prometeu a vida eterna para Abraão. Não foi a terra. Hoje em dia estão falando que o Deus ouro da prata dá tudo para a pessoa. Só vem para Jesus. Deus ouro da prata vai te enriquecer. Tudo ao contrário de Jesus. Jesus era pobre. Não tinha onde reclinar a cabeça. Não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não ter ele ainda filho. E não lhe deu nela herança, porque a herança de Abraão é a vida eterna. Não lhe deu nela herança, mas prometeu que lhe daria, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina. Tá vendo? Que a sua descendência seria peregrina. A sua descendência seria peregrina. Não é desse mundo. Peregrino. Peregrina. Ele não ia buscar coisa da terra. Peregrino em terra alheia. E a sujeitariam à escravidão. E a maltratariam por 400 anos. Eles iam ficar 400 anos no escravos de Faraó no Egito. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam a escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E eu julgarei a nação, que os tiver escravizado, disse Deus. Disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E depois sairão e deu-lhe o pacto da circuncisão. Pacto, tá vendo? Pacto. Aqui está pacto, aqui está aliança. E deu-lhe a aliança da circuncisão, pacto da circuncisão. E assim gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Então a aliança era a circuncisão. Circuncisão no prepúcio. Ao 8º dia. Isaque a Jacó. Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações. Livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito,
que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande Sobreviveu então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. Tá vendo? A aliança ficou escrava lá no Egito. A aliança que Moisés ia fazer, ia pegar, ficou escravo no Egito. Deus tinha falado com Abraão, trouxe a promessa a ele, só que o povo de Israel ficou escravo no Egito. Não foi para o Egito. O que significa? A promessa não acabou. A promessa viria com Jesus. Aí o que aconteceu? Aí Deus fez outra aliança. Aí Deus enviou os anjos. Aí os anjos vieram. Presta atenção. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse rei, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Rejeitar. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado é rejeitado. Ele tomou a filha de Faraó e a criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Ciência dos egípcios significa sabedoria humana. Ciência dos egípcios, sabedoria humana. Ele era poderoso em palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, tá vendo? Quando Moisés completou a idade dele, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, os egípcios estavam batendo um dos filhos de Israel, né? O defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia ao seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Viu? Quando a gente vai pregar o evangelho, as pessoas falam: quem te constituiu príncipe e juiz? Jesus ordena: queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos. Tá vendo? Quarenta anos depois, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Aqui, completado. Foi o anjo que apareceu para Moisés, querido. Não foi Deus, não. É anjo. E completados. Aqui, completados. E completados. E completados 40 anos. E completados 40 anos,
apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem que apareceu para Moisés? O anjo do Senhor. No deserto do Monte Sinai. No deserto do Monte Sinai. Então o anjo apareceu a Moisés no deserto do Monte Sinai. Desculpa aí. Corte um fio. Então foi um anjo que apareceu no deserto do Monte Sinai. Um anjo apareceu a Moisés numa chama de fogo de um sarçal. Então quem apareceu para Moisés foi um anjo. Anjo apareceu a Moisés, não foi Deus, porque lá atrás está escrito que foi Deus. Aí ele pergunta: você vai acreditar no que está escrito aqui, no Evangelho, Novo Testamento, onde está contida a justiça de Deus, ou vai acreditar no Antigo Testamento? Se o Antigo Testamento já foi abolido. Por isso que Jesus aboliu o passado, para você não acreditar mais nas coisas que estão escritas lá. Porque lá você lê que é Deus, aqui na frente você fala que é um anjo. E aí? É Deus ou anjo? Vamos lá. Êxodo 20. A lei é uma maldição, filho. Então você tem que abrir o olho. Então, texto. Os 10 mandamentos. 20. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo, livro de Êxodo, livro da lei, os 10 mandamentos. Quem falou com Moisés? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Então Deus, então falou Deus no Monte Sinai. Anjo. Aqui está escrito Deus, mas não é Deus, é anjo. Porque no Novo Testamento está falando que é anjo. Tá vendo aqui? Você lê lá atrás que é Deus, está escrito Deus. Está escrito, não tá? A gente acabou de ler, está escrito, não tá? Deus. E aqui na frente fala que é anjo. E aí você vai acreditar no Novo Testamento ou no Antigo? Quem estava no Monte Sinai é um anjo. Um anjo falava com Moisés. Aí, por que está falando Deus? Porque ele vem da parte de Deus. Por isso que o narrador aqui colocou Deus. O que escreveu aqui Moisés. O anjo apareceu, ele falou: é anjo, vem de Deus, eu vou colocar Deus. Aí ele escreveu Deus. É isso que aconteceu aqui. É isso que você tem que acreditar. Você tem que acreditar no Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem que crer no Evangelho. É um anjo que apareceu a Moisés. Não é Deus, é anjo. É completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai. Não está escrito anjo? Anjo do Senhor? É um anjo que apareceu. Não é Deus, é anjo. Deus nunca foi visto por alguém.
Por isso você tem que ficar no Novo Testamento, querido. Todas as minhas pregações eu falo, fica no Evangelho, fica no Novo Testamento. Foi Jesus que falou, permanece na minha palavra. Que você permanece na palavra de Jesus, aí você descobre essas coisas. Não foi Deus que falou com Moisés, foi anjo. Anjo, difícil de entender. E completados 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Atos 7:30. Atos 7:30. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Tá vendo? Ele estava vendo uma visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, Deus lá atrás. Senhor, Deus do Antigo Testamento. Aqui, ó. O anjo. Os anjos são senhores, querido. É isso que está falando. É difícil entender? Os anjos são deuses. O anjo que apareceu a Moisés é um senhor. É um Deus. Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Foi-lhe dirigida a voz do Senhor. A voz do Senhor. Voz do anjo. Que foi um anjo que apareceu. É um anjo que está falando. Dizendo, eu sou o Deus de teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí você fala, como é que você tem tanta certeza que não era Deus que estava falando? Porque Jesus falou, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus, vai Mateus. Quando Jesus falou para aquele rapaz, deixa os mortos seguir os seus mortos, porque até aquele momento os mortos era filho desse Deus. Mateus 8:22. Como devemos seguir Jesus? Vai no 18. Como devemos seguir Jesus? Mateus 8:18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ele ordenou que passasse para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse, Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Aí Jesus disse-lhe, segue-me, e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. O que significa? Deus é espírito. Deus não é Deus de morto. Abraão, Isaac e Jacó, quando Jesus falou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus lá atrás. E Jesus falou, Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles estavam dormindo. Jesus não tinha ressuscitado ainda. Por isso que Jesus falou que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos.
dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, disse o anjo, não é Senhor, porque o anjo chegou, falou com ele. Aí o anjo, os anjos, quando se apresentavam no Antigo Testamento, eram chamados de Senhor. Aí o pessoal fala, vem da parte de Deus, então é Senhor. Então por isso que fala anjo do Senhor, do Senhor. Você pergunta, que Senhor? Então você tem que conhecer, querido. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe: Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Está vendo? A terra é santa, ou a terra é o estrado dos meus pés. O que é santo se vai ser destruído? Nada, tem nada santo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Está vendo? Ele tem visto, que está no Egito, e ouviu os seus gemidos. Ele ouviu, e descia a livrá-los, vai livrar. Agora pois vem, enviar-te-ei ao Egito, a esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A esse enviou Deus como príncipe e libertador. Então Deus usou no passado Moisés para libertar o povo de Israel. Por isso está escrito aqui: a esse enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Pela mão do anjo que aparecera no anjo de novo. Outro versículo que é o anjo. Aqui, ó. A este Moisés, o 35, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu o príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Tá vendo? Versículo 30 fala: apareceu-lhe o anjo do Senhor. É um anjo que apareceu para Moisés. Aí o versículo 35 fala: pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Então versículo 30 fala que é um anjo. Versículo 35 fala que é um anjo. Foi este quem? Aqui, ó, já vai pro 36. Foi este, bem pequenininho, ó. Este quem? O anjo. Este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Foi este o que? O anjo. Lembra o anterior, querido? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe apareceram no sarçal. O anjo que apareceu no sarçal. Foi este o que? O anjo. Foi o anjo que os conduziu para fora. O anjo do Senhor os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais da terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então, o anjo fez o que? Fez sinais. O anjo fez prodígios. O anjo fez todos aqueles sinais do Egito, todas aquelas pragas. Foi o anjo que fez todas aquelas pragas, 10 pragas, né, do Egito. No Mar Vermelho, o anjo abriu o Mar Vermelho. E o anjo fez tudo aquilo no deserto. Mandou maná, mandou água por 40 anos. Glória a Jesus. Só o Espírito Santo, querido, testifica isso, fala isso. Você já viu isso aí em algum lugar, alguém falar isso, querido? Que não tem mentira, não. É verdade. Está escrito, tem que aceitar o que está escrito. Está escrito? Foi um anjo? Foi um anjo, querido. Este, ó, o 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. Ó que Moisés, na lei, o Espírito de Cristo usou Moisés na lei para profetizar a sua vida. Isso aqui é a profecia. Esse versículo que está em Deuteronômio 18:15, Deuteronômio 18:15, esse versículo, essa profecia, a profecia de um grande profeta, essa profecia vai julgar os judeus que não creem em Jesus, porque lá já estava falando para eles ouvir o grande profeta que ia vir, que era Jesus. E se eles não crescem no que estava escrito, lembra lá a visão lá de Lázaro, do inferno e do céu, que eu vou fazer essa pregação. Falou que se não creem
nos seus escritos, como crereis em mim? Quer dizer, como é que se diz? Os judeus não creem nem nos escritos deles, porque lá nos escritos deles está falando que o Senhor, vosso Deus, levantará um profeta maior do que a mim, a ele ouvireis. Moisés já falava lá na lei. O Espírito de Cristo em Moisés, o Espírito de Jesus usou Moisés para profetizar sua vida, para falar sua vida. Deuteronômio 18:15. A promessa de um grande profeta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deuteronômio 18:15. Livro da lei, a Torá de Moisés. Quer dizer, eles nem crêem no que está escrito. O que é crer? Acreditar no que está escrito. Você tem que ler e acreditar. Eles nem acreditam. Se acreditasse, acreditava em Jesus, porque de Jesus escreveu ele. O que ele fala? Examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você tem que examinar os escritos de Moisés, porque são elas, dos escritos de Moisés, que de mim, Jesus está falando, que de mim testificam. João. Aí o pessoal fala, está ficando no Antigo Testamento. Não, Jesus não está mandando ficar no Antigo Testamento, está mandando examinar, você examinar. E o outro versículo 40, na frente que ele fala, e não quereis vir a mim para terdes vida. Esses falsos profetas ficam lendo texto fora do contexto, querido. Você tem que estar no Evangelho, senão você não aprende nada, não entende nada. Jesus falou para examinar as Escrituras, examinar o Antigo Testamento. Examinar, não é para ficar lá, é para examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. No versículo 40 Jesus diz, a gente vai ler lá. Vamos ver. Aqui, ó. Deuteronômio 18:15. A promessa de um grande profeta. Aqui, ó. A promessa de um grande profeta. A promessa de um grande profeta. Deuteronômio, livro da lei, quinto livro da lei, a Torá de Moisés. Ó, a promessa de um grande profeta. Aqui, ó, tudo isso aqui está falando de Jesus, que Jesus ia vir. Não era mais para ouvir a lei, não era para ouvir Moisés, era para ouvir meu filho. Eu já fiz a pregação do Monte da Transfiguração. Para de ouvir a lei, para de ouvir os profetas. Tá vendo? Eu li lá atrás. Tá falando que é Deus. Lá na frente tá falando que é anjo. Por isso que é para você parar de ouvir a lei e acreditar na graça. Quem crê no Evangelho, acredita no que está escrito. Ah, é anjo, então eu acredito. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse. O Espírito Santo chega na sua vida. É assim, querido. Por isso que quando você lê o Evangelho e acredita, o Espírito Santo se sela com o Espírito Santo da promessa. É lá em Efésios 1:8. Né? Depois que você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Ó, 37, vamos voltar lá, no Atos, ó. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. A ele ouvireis. É para ouvir Jesus. Permanecer em Jesus. Novo Testamento. Evangelho. Tem que permanecer no Novo Testamento, senão você não descobre nada. Se você não lê o Novo Testamento, como é que você vai descobrir isso aqui? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este quem? Moisés. É o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava. Com o anjo que lhe falava. O anjo falava. Falava o quê? A voz do Senhor. A voz do Senhor. O anjo não estava falando? O Senhor estava falando ao anjo. Aqui, ó. O versículo 38, ó. Este, ó. Aí fez a profecia lá, né? De Deuteronômio 18:15. Aí no versículo 38, ó. Este quem? Moisés. Este é o que esteve.
Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo. De novo, outro versículo, ó. Já é o terceiro versículo aí falando que é o anjo. Com o anjo que lhe falava. Olha, com o anjo que lhe, tá vendo? Aqui, ó, não estou interpretando não, querido, só estou lendo. Não tem esse negócio de a pessoa falar, cada um interpreta de um jeito, não, querido. Eu estou lendo, só estou lendo. As pessoas não leem. Tem que ler com atenção, isso é o Espírito Santo que traz. Você acha que eu enxergo como? Enxergo porque o Espírito Santo tirou o véu. Aí eu consigo enxergar, consigo ver que é um anjo que estava no Monte Sinai. O anjo estava em trevas. Ó, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava. Aqui, ó, com o anjo que lhe falava. Anjo que lhe falava. Com o anjo que lhe falava. É o anjo que estava falando. Ele está falando, lá no versículo 30, fala: completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai. Olha lá, tá vendo? Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. O anjo, o anjo é Senhor. O anjo se tornou Deus. Moisés se ajoelhou perante ele. Mas não era Deus, era anjo que estava ali. Qualquer anjo que aparece, o pessoal fala que é Deus, querido. Deus é Deus. Deus é na pessoa de Jesus. Jesus é Deus. Jesus chegou, Jesus está falando, é Deus que está falando com você. Então você tem que crer, acreditar em Jesus, não em anjo. Agora esses falsos profetas aí ficam ouvindo anjo, querido. Testemunho de Jeová, adventista, falando que recebeu revelação de anjo, recebeu revelação de demônios. Paulo já disse lá para não receber outras revelações de anjos. Aí fala que Maomé recebeu outra revelação de anjo lá, de Alá, anjo, demônio. Não é Jesus, querido. Essas são todas falsas, são as heresias, as falsas doutrinas. Lá os mormons lá fala que também recebeu revelação de anjo, demônio. Recebeu revelação de demônio. Tá cheio de gente recebendo revelação de anjo, revelação de demônio. A revelação do Senhor Jesus no Evangelho, nas palavras dele. Aqui, ó, Novo Testamento. Ó, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Quais são as palavras de vida? Isso aqui, ó, o Senhor nosso Deus, que a profecia, ó, anterior, que Moisés recebeu de Jesus. Essa aqui é as palavras de vida. O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Essas é as palavras de vida que está no livro da lei. Quem lê lá e acreditar lá e crê em Jesus, acredita em Jesus. Lê lá atrás, fala: o grande profeta é Jesus, o judeu fala. Aí ele: então a gente tem que seguir Jesus e não a lei. Aí ele sai da carne e anda em espírito, querido. Entra no espírito. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Os quais nossos pais não quiseram obedecer, antes os rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faça-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, fizeram idolatria. Nenhum idólatra vai entrar no reino de Deus, querido. Está adorando imagem, escultura? Sai fora. Igreja católica? Sai fora. Não tem salvação na igreja católica. A salvação é em Jesus, aqui, ó, Evangelho. Vem para a igreja cristã, igreja evangélica, querido, mas uma igreja verdadeira que ensina a palavra. Aí ele falou: faça-nos Deus que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram das obras de suas mãos. Mas Deus se afastou. Tá vendo? Deus se afasta. Quando a pessoa serve a idolatria, Deus se afasta. Deus se afastou e os abandonou. Tá vendo? Além de Deus se afastar, Deus abandona. Porque a ira de Deus, lá em Romanos, a ira de Deus permanece sobre toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Deus abandona, Deus entrega esse povo para que eles sirvam ao exército do céu. Aí eu lhe pergunto: qual é o exército do céu? Os anjos caídos, demônios. Aqui, ó,
Mas Deus se afastou, 42. Deus se afastou, Deus se afasta e os abandonou a que servisse o exército, aqui ó, para que servisse ao exército do céu. Qual que é o exército do céu? Os anjos caídos, demônios. Toda falsa doutrina é Lúcifer que está lá, querido. Importa o nome, é diabo, Satanás, é doutrina de demônios. Todos esses que eu citei anteriormente aí. Todos esses. É Jesus, querido, o nome. Não é Jeová, não, é Jesus. O nome de Deus é Jesus. Você que é crente aí, está chamando de Jeová, você vai para o inferno. Tá cheio de igreja que vai para o inferno, querido. Chamando de Jeová, vai para o inferno, querido. Não existe esse nome na Bíblia, colocaram esse nome lá. Não tem no Novo Testamento. O Novo Testamento é a justiça de Deus. Não se esqueça. É um Senhor. E o nome de Jesus é sobre todo nome. Se o nome dele é sobre todo nome, não pode ter um nome superior a Jesus. Esse é o nome. É superior. Nome sobre todo o nome. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Aí você vai discorrendo com o discurso aqui. Antes tomasse o tabernáculo de Moloque, uma porventura me oferecesse vítimas de sacrifícios no deserto por 40 anos, a casa de Israel. Deus fala através do livro dos profetas. Porventura, acho que é o livro de Salmos, está escrito aqui, me foge a memória, mas é no livro dos profetas, livro de Salmos. Aí Deus usando, acho que é Davi, falou: porventura me oferecesse vítimas de sacrifícios no deserto por 40 anos, a casa de Israel. Então estava oferecendo vítimas de sacrifício para quem? Deus não pede sacrifícios, Deus não pede, Deus nunca pediu sacrifício. Aí a pessoa fala: peraí, se Deus não pediu, quem era o Deus que pedia lá? Não era Jesus, querido, nem Deus Pai. Eram os anjos que pediam. Abre o olho, querido, pra você enxergar o Deus que você segue. Porventura, porventura, para você parar e pensar. Porventura, ora, aqui ó, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios num deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Vocês estão oferecendo para mim? Deus está falando. Deus usando Davi, ou o profeta lá atrás, falando: porventura me oferecestes. Já estou farto de holocaustos, de sangue de bois e carneiros. Deus fala: já estou farto. Porque o homem levava lá o sangue lá e oferecia lá e nunca largava o pecado. Essa aliança não serve para nada. O homem não larga o pecado. Lá, comemoração de pecados, livro de Hebreus fala. O homem não sai do pecado. O homem só sai do pecado em Cristo. Porque a força do pecado é a lei. Quando você está em Cristo, você sai da lei. Anda em espírito. Anda no espírito da nova aliança. Aquele que anda em espírito não anda na carne. Andar na carne é andar na lei. Se você está na carne, fala que é de Jesus, e está na carne, você vai ser julgado pela lei. Você está na carne, você tem que andar em espírito. Para ser julgado pela lei do Espírito e vida, que é o Evangelho, a lei de Jesus Cristo. O Novo Testamento é a lei do Espírito. Se você fica no Antigo Testamento, é a lei da carne, lei do Monte Sinai. A Sara e Agar lá, vou explicar outro dia. Tem que parar de ser escrava do Monte Sinai, e vir para Jesus, o Monte Sião. Evangelho, Novo Testamento, poder de Deus, sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, querido. Está escrito lá em 1 Coríntios 1,18. Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus porque para salvar você que crê no Evangelho. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Volta lá. Antes tomasses o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras, tá vendo? Figuras que vos fizesses para as adorar. Estavam seguindo quem? Moloque. Estavam seguindo quem? Renfã. Vários nomes de deuses aqui, ó. Transportar vocês para além de Babilônia. Aí os judeus ficaram escravos na Babilônia.
estava entre nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés. Quem é que disse a Moisés? Os anjos. Que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, fazer o tabernáculo lá, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de Davi, da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Deus nunca pediu para fazer tabernáculo, Deus nunca pediu para fazer casa, o homem fez. Davi queria fazer, aí Deus não permitiu, aí Salomão foi lá e fez, mas Deus também não permitiu, Salomão quis fazer, foi lá e fez. Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, tá vendo? O Altíssimo não habitava naquela casa de Salomão. Estava achando que era Deus, Pai, que é Jesus lá que comia lá o holocausto? Claro que não, é os anjos, ministério dos anjos, Antigo Testamento, ministério dos anjos. O céu é o meu trono, Deus fala, e a terra é o estrado dos meus pés. Terra Santa, querido, a terra é estrado dos meus pés. Isso aqui é Deus falando, isso aqui é Deus Pai falando. O céu é o meu trono, não é a terra. E a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Tá achando que eu sou que tamanho? Jesus, Deus é a glória de Deus, é grandíssima, querido. Vai fazer uma casa para Deus habitar? Deus quer habitar no corpo, no seu corpo. Esse é o templo de Deus, o corpo. O templo do Espírito Santo é o corpo do homem. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Tá vendo? Se você está resistindo a essa pregação, não está acreditando nessa pregação que eu estou fazendo, pelo poder do Espírito Santo, você está resistindo ao Espírito Santo. E a palavra já traz resposta. Assim vós sois como vossos pais, a qual os profetas não perseguiram vossos pais, até mataram que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores, homicidas. Aí que o Estevão está acabando de falar. Aí ele anuncia: judeus, vocês que falam que seguem Deus, vocês nem conhecem o Deus que vocês seguem anjos. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos, dos anjos, e não guardaram. Além de receber uma lei, não guarda. E não a guardastes. Atos 7:53. Outro de novo, falando aí, o Deus deles, os anjos, vós que recebestes a lei de Moisés por ordenação dos anjos. Ordenação dos anjos. A lei é dos anjos. A lei de Moisés é de anjo. E ouvindo eles isso, fica bravo. Ficaram bravo. Que nem eu estou pregando aqui, a pessoa fica brava, não aceita. E ouvindo eles isso, enfureciam seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e quando está cheio do Espírito Santo, fala com ousadia, com autoridade, com poder. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, glória a Jesus, louvado é o nome de Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. Ele viu a glória de Deus. E quem que ele viu no trono? Jesus, o Deus Altíssimo. É Jesus que estava à direita de Deus. Direita de Deus, que é direita, é mistério. O Evangelho é direita, Novo Testamento, Antigo Testamento esquerda, Novo Testamento direita. Você tem que ficar do lado direito, ovelha fica do lado direito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço, e elas me seguem. Tem que seguir Jesus no Novo Testamento. As ovelhas ficam do lado direito. A Bíblia, pega a Bíblia, pega aí, faz a divisão aí, Antigo Testamento e Novo. Aonde que fica o Novo Testamento? Porta estreita. O Novo Testamento é curtinho, o Velho Testamento é grande. Porta estreita. Evangelho, Novo Testamento. Salvação da sua vida, querido. Você quer acreditar no Evangelho? Acredita apenas no Evangelho, que você se salva. Fica pensando, era Deus, não era? Era anjo, não era? Era anjo, tá falando. Então sai fora. Você que crê no Evangelho, crê em Jesus. O Pai já falou no Monte da Transfiguração: para de ouvir a lei e os profetas, e ouve meu filho. Vê a pregação lá do Monte da Transfiguração. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz.
taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que lá na frente ia virar Paulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus. Olha o Deus aqui, olha o Deus de Estevão, olha o Deus dos cristãos, tem nome, é Senhor Jesus, aleluia, glória a Jesus, tem nome, querido. Recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Depois começou a perseguição. O Evangelho em Samaria, versículo 8:1. A lei é a ordenação de anjos. Glória a Jesus. Vai lá, João. Vamos ler o último texto aqui, para encerrar aqui. O texto que eu falei lá. Tudo que a gente fala tem que mostrar. Se povo é ignorante, acho que é eu que estou falando, estou inventando palavra. João 5:39. Jesus falou: examinai as escrituras. Ele está falando examinai as escrituras. Não tinha... por que ele estava falando isso para os judeus? Porque não tinha Novo Testamento ainda escrito. Por isso que ele falou: examinai as escrituras. Ele falou: examina lá o Antigo Testamento, examina lá Moisés, lá a Torá. Está falando lá: o Senhor vosso Deus. Está falando de mim. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Porque os profetas estão falando de mim. É isso que Jesus está falando. Vós cuidais ter nelas a vida eterna. Examina lá. Porque se você acreditar lá e crer lá, você vai crer em mim. É isso que ele está falando. E são elas que de mim testificam. Examinai as escrituras, vírgula, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, vírgula, e são elas que de mim testificam. Ponto. E o 40. Ninguém leu o 40, querido? E não quereis vir a mim para terdes vida. 40, aqui 5:40. João 5:40. E não, aqui João 5:40, aqui vou ler bem devagarinho, E não quereis vir a mim para terdes vida, querido. Você tem que examinar lá o Antigo Testamento, mas não é para ficar lá, examinar as escrituras. Porque lá aponta eu, é isso que Jesus está falando. Examina as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Porque lá os profetas profetizando estão falando de mim, Jesus está falando. Examina lá, eles falam de mim. Examina. Se vocês crerem lá nos profetas, vocês vão crer em mim. É isso que Jesus está falando. Examinar as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. São elas, as escrituras, que testificam que eu sou filho de Deus. É isso que Jesus está falando para os judeus. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês têm que vir a mim agora. Vem a mim vir aqui, ler minha palavra, meu Evangelho, Novo Testamento, e crê em mim. Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, aí se aceitareis. Lá o anjo lá veio o seu próprio nome, você vai aceitar ele? Tem que aceitar Jesus aqui, querido. Por isso que ele falou: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, aí se aceitareis. Eu não recebo glória dos homens. Os anjos receberam glória dos homens lá na presença de Moisés. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Em Jesus, querido, está em mim. Quando Jesus fala assim, em mim, presta atenção que Jesus está falando, é em mim, é no Evangelho, é na minha palavra, é no meu testamento, é no meu testemunho que eu dou de meu Pai. Aleluia. E quem crê em mim, crê no Pai. Então não se preocupe com o Antigo Testamento, se preocupe apenas em absorver o que está escrito no Evangelho, porque o Evangelho testifica de Jesus, o Novo Testamento testifica de Jesus, e no Novo Testamento você descobre toda a verdade do Antigo. Aí você vê lá que não era Deus que estava lá, era um anjo que estava no monte Sinai. Aleluia, glória a Jesus. Então alguém falar que é Deus, que é claro, está escrito lá atrás que é Deus, mas no Novo Testamento fala que é anjo. Então você tem que crer no Evangelho, no Novo Testamento. Creia que o Espírito Santo te sela com o Espírito Santo da promessa. Em nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Que cada um possa ter tido aprendido mais um pouco com o Evangelho. Que o Espírito Santo possa dar cada dia mais entendimento e sabedoria. Que Deus possa abrir o seu entendimento. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa te abençoar. Louvado é o nome de Jesus.